Ciência e Saúde, com Rosânia Fernandes. Muito boa tarde a todos. Estamos de volta com mais um programa Ciência e Saúde. O programa Ciência e Saúde de hoje vem com a temática Saída Fora do Corpo. Para falarmos desse tema, convidamos o professor André Chataloff. O professor André Chataloff é voluntário e professor da Conscienciologia há mais de 20 anos. É formado em Engenharia de Segurança do Trabalho. Muito boa tarde, doutor André Chataloff. Boa tarde, ouvintes. Estamos aqui, representando a IAC, International Academy of Consciousness, quer dizer, que é a Academia Internacional da Consciência, para poder atender a temática, Saída fora do corpo. Exatamente, e nós discutimos um pouco mais sobre esse tema. Professor André Chataloff, para fazer aqui para nós uma definição do que é a IAC. Bom, a IAC é uma instituição sem fins lucrativos, com uma fundamentação científica para estudar fenômenos parapsíquicos, que muitas pessoas chamam de fenômenos paranormais, às vezes também denominados fenômenos mediúnicos, mas que nós vamos colocar ali um foco mais científico, mais técnico, tentando desdramatizar e perceber o que de fato ocorre na nossa vida, ou seja, nós identificamos que a vida não é algo intrafísico, pesado, apenas em moléculas, em células, mas também é uma vida multidimensional, ou seja, nós temos parapercepções, nós temos que são as experiências extracorpóreas, fora do corpo, e as percepções extracorpóreas também. Professor André Chataloff, quando o ouvinte, ou mesmo a gente ouve falar sobre saída fora do corpo, ouvimos falar sobre parapsiquismo, que o professor André Chataloff falou, e percepções e essas coisas todas, remete-se muito ao espiritismo, a coisas mediúnicas nesse sentido. Então, pode explicar mais essa relação, só para deixar claro para o ouvinte, porque quando eu recebo a informação, a saída fora do corpo, ou as energias, ou as percepções, já remete nós ao passado do espiritismo, da religião espírita. Como é que funciona isso? Se nós fôssemos aí fazer uma retrospectiva, nós iríamos ver que sempre se ouve falar em algum fenômeno parapsíquico. Nós temos diversos conhecidos que têm a ver, por exemplo, a clarividência, a capacidade de enxergar de outras dimensões, o extrafísico, consciências que já não estão aqui presentes com esse corpo humano, além de experiências como a lembrança de vidas passadas, ou até previsões, ou seja, pré-cognições, premonições de outras experiências. Então, quer dizer, existe sempre um conjunto de fenômenos, e se nós fôssemos estudar até a literatura, até o folclore pessoal, popular, nós iríamos ter casos desde aparições, processos de santos, processos das pitonisas, por exemplo, se nós remetermos aí à Grécia Antiga, então nós vamos ver que historicamente sempre teve alguém com uma conotação, vamos dizer assim, parapsíquica, só que sempre esse foco ele foi abordado de uma forma mística. Mas aqui, relativamente à saída fora do corpo, eu tenho estudado muito sobre este assunto, já tenho lido vários livros, inclusive sobre o Raymond Júnior, e também sobre projeções da consciência, livros do Brasil, tratados, essas coisas todas. Quem disse para mim ainda é muito estranho, é muito Sim. duvidoso, é uma coisa que, quer dizer, eu estou Ainda aqui e eu não consigo... Sim, ainda é um tema... Como é que eu estou aqui e estou fora? Isso é complicado. Basicamente, nós temos que, com o amadurecimento nosso, nós vamos procurar entender as coisas da vida, ou seja, nós vamos arrancar da nossa frente o que é um tabu, e o tema sobre a descolagem, a saída fora do corpo é um tema tabu, ou seja, as pessoas elas não querem saber ou têm um receio que isso vai abreviar talvez a vida dela, mas é justamente muito pelo contrário, ou seja, nós não vamos deixar
de existir, de ter essa vida humana por causa de uma descolagem, uma saída do corpo. Mas geralmente, pelo que eu venho estudando, e inclusivamente o Raymond Júnior está muito ligado à vida após a morte, às EQMs, exatamente. aos acidentes traumáticos, ao estresse. Então, a saída fora do corpo, eu me questiono aqui, professora, tem que acontecer só quando existe esse trauma, um acidente, um afogamento? Ou há um outro tipo de saída que pode ser menos traumático? Porque se a gente for pensar assim, ninguém quer sair fora do corpo com acidente, Sim, né? Inclusive, se os leitores, os ouvintes puderem ver, hoje já tem nas diversas livrarias histórias sobre, por exemplo, o Miúdo, que ele fala que voltou para contar, né? Então o Miúdo, até a capa, é um loirinho, né? Deve ter ali seus 10, 11 anos, e ele vai contar que, tipo, ele teve uma descolagem, e ele fala, pô, mas eu não estava para morrer, eu não estava doente, e aí aconteceu que eu tive aí uma visão dos amparadores, ou seja, de consciências benfazejas, e eu voltei para contar, para falar que isso é um facto, né? Então, basicamente, nós vamos ver o seguinte, que até você comentou lá do pesquisador, que é o Raymond Moody Jr., ele é muito conhecido até nos Estados Unidos e no mundo inteiro, por causa justamente desse livro que ele fez sobre vida após a vida. Agora, de fato, o que nós vamos observar é que ele era um cara cético, ele era uma pessoa que ele não queria, de alguma maneira, estudar isso daí. Ele, na verdade, como ele está lidando com doentes terminais, ele acabou se deparando com aquela realidade. Agora, o que acontece? Nós podemos justamente fazer um estudo, porque, querendo ou não, nós vivemos num mundo multidimensional. Só que as pessoas não se dão conta disso. Então, tem diversos mini fenômenos que acontecem com todos nós, até mesmo de percepções, pequenas premonições, pequenas visões de futuro. E a pessoa, ela faz uma visão reducionista, colocando isso dentro de um processo místico, de uma caixinha, que tudo, sabe, aquelas coisas esquisitas, tudo eu ponho ali. E, na verdade, esse fenômeno é igual a qualquer um outro. Por isso que nós na IAC estudamos a descolagem de forma técnica. As pessoas acabam vivenciando o fenômeno por si, não é uma condição imposta, é uma condição natural. Nós vamos discutir que as pessoas têm imensas projeções naturalmente, só que muitas delas acabam confundindo isso com sonho, até mesmo voando, até mesmo a sensação de cair, né? Ou seja, quantas pessoas já não acordaram falando assim, olha, eu achei que estava a cair e de repente estou aqui na minha cama, ainda bem. Nós da IAC, nós estamos aqui a divulgar um curso justamente para essas pessoas que querem perceber sobre projeção. Esse curso, nós temos na IAC alguns cursos, mas esse é um curso, vamos dizer assim, de mão cheia. É um curso que dá muita abordagem teórica e prática, que é um curso que nós temos aí 3 dias de imersão, 8 sessões práticas, 20 técnicas projetivas serão comentadas nesse curso. Serão, na verdade, 35 horas de imersão no assunto. Para aprofundar o assunto da saída fora do corpo. Exatamente. Então, quais são as vantagens? Isso tudo ele iniciou com essa pesquisa muito lá nos Estados Unidos, de fazer alvos projetivos e vamos ver se a pessoa acessa esse alvo, né? Tipo, vamos ver se ela sai do corpo mesmo, identifica algo que está dentro de uma caixa, algo que está dentro de uma sala, e vamos confrontar se aquelas ideias, imagens que apareceram na cabeça da pessoa ou que ela se diz que saiu do corpo, se confere com a realidade. Então o que acontece? Lá nós vamos colocar um computador, vamos colocar diversas imagens aleatórias, e vamos justamente fazer com que a pessoa saia e tenha como alvo aquela imagem. Mas nesse campo projetivo que o professor falou agora. Então ele é um curso que totalmente técnico. Exatamente. Inclusive esse curso ele tem a presença de auditores.
Então nós temos pessoas que não têm nada a ver com a IAC, que não participam da pesquisa e que são pessoas da sociedade, pessoas sérias, críticos, que acompanham a metodologia para ver se aquilo de fato funciona. Por quê? A partir do momento em que eu tiver alguém que vai atender com um grau de certeza que aquele objeto, que aquela imagem, ela foi acedida, não de uma forma física, então nós vamos ter um dado aí a estudar. Então a vantagem que a professora estava a questionar, né, era justamente que nós vamos justamente poder a pessoa se auto-persuadir, ela se auto-comprovar da descolagem e da realidade multidimensional. E em relação ainda às vantagens, mas aí já indo para os benefícios. Sim. Quais seriam então os benefícios energéticos desse campo? Não só como pesquisa, mas sim, a nível energético. Basicamente nós vamos estudar que esse ambiente mais preparado, por exemplo, nós vamos fazer esse curso no nosso campus. O campus é um ambiente, vamos dizer assim, super positivo, ali no Alentejo, né? E o que acontece? Nós podemos até passar maiores informações para os ouvintes interessados em fazer esse curso, que na IAC. Só vou passar de antemão o nosso telemóvel, que é o 961 571 574. Repetindo, 961 571 574. E os ouvintes podem aceder também no online, aceder à nossa página, né, na internet, que é o www.iacworld.org, e aceder, conhecer um pouco mais de nós. Só que o que acontece? As diversas vantagens de nós fazermos no campus é que, primeiro, é um lugar mais silencioso, eu estou num ambiente mais tranquilo, e o ambiente em si, ele é um lugar de doação de energia e favorece neste trabalho um campo bioenergético, um ambiente otimizado através de pessoas que vão estar ajudando. O fenômeno vai acontecer com outros colegas. Então quando eu estou fazendo algo, uma pesquisa, um laboratório, e eu tenho pessoas que eu confio, pessoas do meu lado, e até outros que estão no mesmo trabalho. Sim. Então esse fator de grupo, ele ajuda, ele potencializa, e todos esses fatores e mais, né, ou seja, de abordagens extrafísicas, de abordagens bioenergéticas, nós vamos discutir sobre isso. Não é algo, vamos dizer assim, sem uma explicação, sem uma fundamentação teórica, sem uma discussão sobre o assunto. Então nós temos como, através disso, nos beneficiar dessa descolagem. E a descolagem vai favorecer a mudança paradigmática, porque nós vamos ter uma visão que nós não somos apenas esse corpo físico, nós vamos perceber que a nossa vida, ela é bioenergética, nós vamos entender como vamos trabalhar e vamos dar importância nisso. Isso interfere notoriamente na nossa saúde, a qualidade de vida, a nossa perspectiva do que é a vida humana, o tão quanto passageiro é isso, e aí nós vamos favorecer o que? A desdramatização desse cenário. Então todos esses fatores, eles colaboram para a pessoa ela dar um salto e melhorar a qualidade de vida, que é isso que nós buscamos. Professor, tem algum pré-requisito esse curso? Quais as condições para participar desse curso? Olha, as condições é realmente aceder à IAC. Esse curso específico do campo projetivo, nós temos outros cursos e outras atividades na IAC que vocês podem aceder e ter um contato, né, conosco, e nós vamos ter o prazer de informar e recebê-los, que nós temos uma unidade aqui trabalhando em Lisboa, também temos uma outra unidade no Porto, e também temos cursos que ocorrem ali em Évora Monte, que é onde que está o nosso campus. E basicamente nós vamos ter o prazer de discutir e apresentar, né, essas informações para todos. Só que o que acontece? Esse campo projetivo, ele não ocorre sempre. Então vale a pena as pessoas que estão interessadas, que esse curso vai acontecer no dia 17, 18 e 19 de maio. E raramente nós fazemos, porque ele não tem pré-requisito. A pessoa ela fica numa imersão, ela tem 3 dias ali intensivos. Como eu já comentei, são 8 sessões práticas, né, com auditoria externa, debatendo, tem uma mesa de debates, as pessoas vão poder discutir, desdramatizar tudo isso.
Então, por isso eu convido lá os ouvintes, para quem tem o interesse de perceber, investigar a si próprio e, de alguma maneira, ter uma visão sobre esse processo multidimensional que acomete a todos nós. Agradecemos, então, a presença do professor André Chataloff aqui no nosso programa mais uma vez. Continuação de uma boa tarde. Obrigado. Até uma próxima oportunidade. O programa Ciência e Saúde tem o apoio World Print, brindes e publicidade, amigos do Ciência e Saúde, Clínica Cognitiva.eu, IAC Academia Internacional da Consciência e revista Zen Energy. Revista Zen Energy. Todos os meses nas bancas com dicas, técnicas, exercícios e soluções práticas para conseguir o equilíbrio no seu dia-a-dia. Leia a revista Zen Energy para criar autoconfiança, desenvolver a sua autoestima, fortalecer o seu relacionamento, lidar com os seus filhos ou ainda libertar-se de medos, crenças, fobias, ansiedade e stress. Todos os meses nas bancas. Revista Zen Energy. Compre e invista em si. Ciência e Saúde, com Rosânia Fernandes.